Mobilize. Psicologia e qualidade de vida. Olá, bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre o quarto capítulo do nosso livro, o capítulo A Importância do Contato para o Alto e Alto Rendimento. Eu sou a Adriana Amaral. Eu, Marta Magalhães, E hoje estamos recebendo aqui a Gabriela e o Fri, e a Adriana vai apresentá-los. Gabriela Pegoraro e Friedrich, esse nome difícil, né? A gente chama de Fri, que é mais fácil. O Friedrich Amorim. Bom, vou apresentar eles. O Friedrich Amorim é psicólogo, graduado pela Universidade Federal do Paraná, especialização em Gestalt terapia pelo Instituto Gestalt, Figura Fundo, de Gestalt. Foi da Comissão de Psicologia do Esporte do CRP do Paraná, de 2020 a 2022. Coordenou 2 grupos de estudos em psicologia esportiva, no GPE, no GEP, atua como psicoterapeuta desde 2018 em clínica particular, com atendimentos individuais, de casais, de grupos, e como psicólogo do esporte trabalha desde 2020 acompanhando atletas, equipes, campeonatos esportivos, já conduziu aulas de psicologia do esporte, de gestalt terapia em faculdades, em grupos de trabalho. E a Gabriela, psicóloga pela PUC de Campinas, especialista em psicologia do esporte pelo Instituto Sede Sapiência, de São Paulo, gestalt terapeuta pelo Satori GT de Campinas, atua também desde 2018 com atletas de alto rendimento, iniciação esportiva, em várias modalidades, como ginástica artística, ginástica rítmica, badminton, mountain bike, beach tênis e várias outras. Ela realiza trabalhos também voltados à saúde mental e ao desempenho de artistas e bailarinos, e atende na clínica tradicional esportiva com crianças, jovens, adultos, atletas da seleção brasileira, membro da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte também desde 2019. E um fato curioso que os dois têm em comum, que os dois foram nossos alunos, participaram do nosso primeiro grupo de estudos de Psicologia do Esporte e Gestalt terapia, que eu e a Marta conduzimos, pelo Mobilize já. E por isso o convite para participar do livro, e por isso eles estão aqui hoje. Sejam muito bem-vindos, Gabriela e Fri. Oi, gente, bom dia. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Estou muito animada para a gente bater esse papo e contar um pouquinho da nossa experiência. Bom dia, gente. Também estou muito feliz com o convite. E acho que encontrar vocês assim de novo, depois de a gente ter escrito, passado por todo o processo que foi escrever um livro, encontrar vocês de novo, assim, é esse alento de a gente poder falar sobre gestalt terapia no esporte, que foi o que nos uniu inicialmente. Eu acho que é o que está fazendo a gente estar hoje aqui e falar do livro também, de começar o livro também. Eu estava falando com a Marta que, para mim, uma opinião pessoal, acho que o capítulo de vocês foi um dos mais desafiadores, ou o mais desafiador. Porque quando a gente esboçou o livro, a gente deu sugestões de capítulos, as pessoas não mudaram muito, pegaram lá os temas, e o tema de vocês acaba sendo um pouco abstrato, para mim, pelo menos, acaba sendo um pouco abstrato. O alto rendimento com U, o alto rendimento com L, e a importância do contato para isso tudo. E aí a gente queria saber de vocês um pouquinho como que foi escolher esse tema, como que foi escrever sobre isso, pensar sobre isso, até porque a Marta também estava dizendo, Marta, da origem da palavra, e falar sobre rendimento e entregar um capítulo, como que foi essa entrega desse capítulo diante desse contexto? Eu acho que o mais legal, assim, foi que você convocou a gente a pensar junto, num capítulo, a escolher. E eu lembro que a gente só tinha tido interações ali no grupo de estudos, foi uns 6 meses, né? Acho que foi bem legal de novo, né? Eu acho que o mais legal de ter tido esse grupo de estudos foi um primeiro contato que eu tive com profissionais de esporte que trabalham a partir da Gestalt terapia, com abordagem teórica. Então, se sentir incluído, pertencente nesse sentido e poder contribuir com a literatura científica, eu acho que foi o que mais uniu a gente, a fazer. E eu lembro que desde o começo a gente sentou para reunir e foi assim, vamos criar, vamos experimentar, porque eu, particularmente, assim, falando, eu não tenho tanta facilidade em escrever, não. Eu não fui muito para essa área acadêmica, até tenho desejo, mas não tinha ido inicialmente. Então foi um tiro no escuro, assim No mesmo, escuro. para a gente ver como é que seria esse processo. Mas a Gabi pode falar um pouquinho mais também, de como foi para ela, porque eu acho que a gente fez tanta reunião assim inicialmente, só para a gente definir o que que a gente ia falar sobre isso, de tão grande e tão amplo que pode ser a gente falar sobre esse tema de alto rendimento e alto, né, rendimento, que acho que é importante a gente poder
interagir e conversar junto sobre. Exato, não, acho que foi muito nessa ideia, né, Fri? A gente sentou e se perguntou, tá, e aí? Para onde a gente vai? Onde a gente quer chegar? Da onde a gente parte? E foram muitos, assim, brainstorms da gente pesquisar, olhar e falar, acho que isso é interessante. A Adriana também vinha sempre, olha, esse conceito é legal, vocês podem colocar isso aqui, né? É, destrinchar um pouco mais. Então, acho que foi um processo muito fluido, assim, entre nós dois, né? A gente foi se complementando e foi se conversando, mas também não foi um desafio muito fácil, não, né? De sentar e colocar as ideias de uma forma mais estruturada, né? Mas enquanto conteúdo, assim, eu pensei que, tá bom, vamos falar aqui de ciclo de contato, tudo bem, né? Vamos direto ao ponto. Mas não, tem tanta coisa antes para a gente pensar. Antes do ciclo de contato, como é que a gente chega nesse conceito gestáltico aí e como é que a gente inclui o esporte nisso tudo? Sempre contextualizando, né, no nosso tema, a gente precisou dar muitos passos para trás até chegar no contato de fato, né, como é que ele se apresenta no contexto esportivo. Então, acho que esse exercício também foi muito enriquecedor para mim, pessoalmente, né, de pensar através da Gestalt num contexto esportivo. Que a E gente o, faz na prática, né? Mas aí quando para escrever, que mergulha, né, no conceito, que a gente vai organizar tudo isso, né? Muito legal. é, eu fiquei com essa impressão mesmo, e a sensação da entrega, né? Como é que eu vou colocar conceito, prática, gestalt terapia e psicologia do esporte, e os conceitos do campo, né? E logo em seguida que vocês vão falando desse ato de entrega e tal, vocês também apresentam a hipermodernidade e os impactos dela. Como é que isso foi sendo aí construído, né? Ah, é, bom, de novo, né? A gente passou tanto tempo no brainstorming que acho que a gente nem tinha pensado nesse início. A gente começou, vamos falar sobre ciclo do contato, vamos falar sobre algumas bases teóricas, né? A gente pegou lá o Kurt Goldstein falando de autorregulação organísmica, a gente foi escolhendo desse lugar. Só que se a gente olha para o título, né, que tem rendimento, que é a palavra que a gente destrincha, e aqui agora, a gente precisava falar sobre o que é aqui agora. Então a gente começou a falar sobre isso, daí beleza, tá, vamos falar sobre aqui agora, mas o que é aqui agora? A gente precisa falar de sociedade, a gente precisa falar de valores sociais que estão intrínsecos à nossa vivência atual. E para isso, sinceramente, eu nem conhecia esse conceito de hipermodernidade. Eu tinha ouvido falar um pouquinho, e daí eu peguei para ler um pouco do Lipovetsky, né, que é quem introduz esse conceito. Eu falei assim, nossa, eu não tinha nem enxergado a sociedade dessa maneira ainda. Eu não tinha nem colocado em palavras como isso está vivo na gente, né? Que a hipermodernidade ela traz essa ideia dos exageros, né? De como a nossa sociedade, a partir de tanta necessidade de resultado, de capital, de mudança constante, atualização constante, o quanto cada vez mais foi ficando líquidas as relações, isso a gente pode voltar para o Bauman, mas não só isso, né? De como, para ser líquido e a gente se satisfazer, a gente precisa que esse momento aqui agora seja intenso, seja hiper. E aí, assim, eu falei, nossa, tá, a gente vai falar disso, então a gente precisa ler sobre isso, começar a introduzir sobre modernidade. E assim, sinceramente, eu relendo, assim, eu tava relendo até o capítulo hoje, antes de vir pra cá, falei assim, nossa, cara, eu tinha esquecido quanto a gente falou sobre tudo isso, né? E como tinha coisa pra falar mais. Sinceramente, eu parei pra ler ali e falei, nossa, dá pra falar tanto disso, dá pra falar tanto daquilo. Não vamos dar spoilers, né? Mas dá pra falar tanto de cada um dos temas que eu fiquei até Já dá meio um capítulo para o sobrecarregado. próximo livro. Exato. Continuação. Parte 2. É. E acho que é isso, né? Como a gente estava falando antes, assim, a gente precisou contextualizar muito, né? Então, de quem que a gente está falando, né? De que psicologia do esporte a gente está falando, em que momento
Quem são essas pessoas que estão vivendo o esporte, sejam atletas de alto rendimento aí, competitivos, ou sejam pessoas que buscam o seu próprio rendimento, né? O seu alto comum aí. E como que essas duas coisas se conversam na nossa hipermodernidade aí, né? E eu acho que uma coisa que marcou para mim também, isso não é um conceito novo na psicologia do esporte, mas pensar na perspectiva da Gestalt, é a espetacularização do esporte, né, e dos grandes eventos, assim, isso é muito, como o Frei falou, dá muito pano para manga ainda, a gente pode destrinchar muito mais, mas pensar até de uma perspectiva mais individual para aquele atleta, para aquele praticante, né, como é que esse campo, esse macro, afeta as decisões individuais no dia a dia? Pensar todas essas relações, assim, foi muito desafiador. E é legal porque só esse processo de organização, né, do roteiro ali do capítulo mostra conceitos da Gestalt, porque a gente não tem como falar de uma teoria de um indivíduo sem falar do campo. E falar da hipermodernidade, falar da sociedade é considerar esses elementos do campo que interferem no contato, que interferem no rendimento, que interferem na saúde mental, né? A gente não consegue separar o conceito de contato, que a Marta sempre fala, né? Comigo mesma, com o outro e com o ambiente. O ambiente perpassa a nossa existência, né? E a gente precisa estar atento a isso. E dependendo do contexto em que o psicólogo vai estar inserido, em que esse esporte acontece, a gente pega essa teoria de fundo, né, da hipermodernidade, da modernidade líquida, de todas essas teorias mais sociais, e para poder colocar como lente para esse esporte que está acontecendo ali, para esse fenômeno, né? E também o próprio processo de vocês, né? Vocês pensaram em falar disso lá direto no ciclo. Aí foram fazendo ajustes criativos e fazendo contato com esse movimento processual para dar conta do que é que vocês iam falar mesmo. E aí vocês trazem um pouco como eixo estruturante o contato. Dá para falar um pouquinho mais disso, dar uma pistinha assim para a gente poder apresentar esse livro para o público? Qual é a importância do contato para o alto e alto rendimento, né? Agora que a gente está falando disso, assim, até do processo de escrita, eu até pensando, um pouquinho antes da gente falar de contato, é pensar no holismo também, né? Que a gente dividiu em partes, e cada parte é um todo extenso, que a gente podia destrinchar ainda mais, mas não só isso, né? Foi algo que eu captei muito agora nessa leitura, depois de, acho que um ano, né? Depois que a gente finalizou, de que a soma das partes, ela é diferente do todo. O todo é mais, né, do que a mera soma das partes. Então, ali, olhar esse todo, olhar que a gente fala de contato, a gente falar que a gente fala de círculo de contato, ainda assim, não define o que é o trabalho de alto rendimento e alto rendimento, né, e alto rendimento com L. Então, enfim, acho que falar disso, assim, dá para mais panos para manga, mas voltando então ao contato que a Marta citou, eu acho que, de novo, se a gente fala de ciclo de contato, a gente tem que trazer a perspectiva do que é contato, né? Então, para poder falar para o pessoal o que é contato, eu acho que é muito do objetivo do nosso livro, né, como um todo. É apresentar algo como acessível para os psicólogos do esporte, não só para os gestalt terapeutas. Então, se um psicólogo do esporte está trabalhando ali com essa abordagem teórica e não entende, tá, está falando aqui de contato. O que é contato? A gente precisa falar sobre o que é contato, essa relação, essa interação intermitente, né, entre pessoa e mundo, que a gente não existe separado desse mundo, e ao mesmo tempo a gente tem poder sobre esse mundo, e esse mundo tem poder sobre nós, a gente está a todo momento interagindo sem parar. Não tem como, eu estou dormindo numa cama, né, eu estou descansando, eu estou parado em um lugar contextualizado, como a Gabi estava falando. Acho que até queria ouvir um pouquinho da Gabi, porque essa parte do ciclo do contato, vou sendo sincero assim, ela que puxou. Eu puxei as partes mais da hipermodernidade, eu puxei essas partes interiores ali, ela puxou do ciclo do contato.
Eu acho que essa pergunta da Marta me fez refletir aqui. Eu acho que ela não tem uma resposta única e concreta ali, né? Qual é a importância? E aqui eu estava pensando, me veio muito a sensação de integração mesmo, né? De pensar no contato como uma forma de organizar o pensamento integrativo mesmo daquele ser com o ambiente, com todo esse fundo que a gente estava falando, do contexto da hipermodernidade, do esporte como espetáculo, como entretenimento. Então, é pensar como é que essa pessoa se coloca nesse mundo, né? E como o Fri estava falando, assim, qual que poder eu coloco, que responsabilidades eu tenho enquanto ser ativo nisso? Como é que eu também percebo que estou sendo afetado por esse mundo? Então, o contato é sempre esse encosta e desencosta, né? Vai e volta, expande e contrai. Então, enquanto pessoa ali praticante do esporte, um atleta, o quanto que ele também percebe, entende esse ambiente, tudo isso, todo esse fundo, né? Como é que ele se conscientiza sobre essas questões que estão ao redor dele, intrinsecamente ligados, mas e também como é que ele se percebe enquanto pessoa nisso, né? Percebe o ambiente, mas também se percebe individualmente. E fazer essa integração, eu acho que é pensar o contato nesse lugar. Pensar processos individuais, mas também sempre relacionados ao ambiente, sempre colocados. Então, até como o Pri falou, eu estou deitada, eu estou dormindo, mas eu estou deitada em algum lugar, eu estou deitada num espaço temporal também, né? Que momentos da da minha temporada, do meu processo de treinamento, eu estou enquanto eu estou dormindo, né? Olha quanta coisa, assim, a gente pode pensar em relação ao contato, né? Como tudo isso afeta uma pessoa, um ser. E vocês abordam, e não tem como não abordar, né, as interrupções nesse ciclo de contato. Cada autor chama de um jeito, eu vou chamar de interrupções aqui. E ouvindo vocês falarem, eu fico pensando o quanto que é importante a gente entender o conceito e entender essas interrupções diante desse contexto de alto rendimento, né? Porque não é, então tá, não tá rendendo, vamos fazer render? Não, o que está fazendo com que esse contato seja interrompido? E eu, como psicóloga, como estimular isso, como desenvolver as funções de contato e ajudar essa pessoa a se dar conta do que está acontecendo ali nesse contato, porque às vezes é útil não fazer contato, né? Nem sempre o contato precisa acontecer, às vezes a gente precisa se afastar um pouquinho, então eu acho que o capítulo também traz um pouco dessa percepção, desse ponto de vista, né, de poder entender o processo de estabelecimento de contato. E ao entender também ajudar o atleta, o praticante, né, do exercício a entender também, porque esse é o nosso objetivo, né, ajudar a pessoa a ter mais consciência. E quando ela também vai entendendo, ela vai entendendo, não, agora eu não estou podendo. Como eu já atendi atletas que, não, agora eu não vou focar nisso aqui, não, eu preciso focar em outra coisa na minha vida que está sendo figura, né? E aí eu não vou atender a essa expectativa externa de, não, mas tem que render, mas tem que fazer o gol, mas tem que fazer o tempo. Não. Naquele momento ali a pessoa está consciente, é uma escolha consciente a partir disso, né? Não é entender as interrupções de contato a serviço de aumentar o desempenho, de melhorar o desempenho, né? Entender as interrupções para que momento essa pessoa está, né? O que está acontecendo ali e que justamente ela possa tomar decisões muito mais conscientes do que ela deseja para si, né? E como corresponder muitas vezes a demandas do meio da competição, né? Pode estar acontecendo alguma coisa fora ali do ambiente esportivo, mas ela está ali ainda no meio de uma competição, né? Então, como manejar isso? Que acho que é justamente a nossa pergunta, né? A importância do contato para os altos rendimentos. Como que essa pessoa percebe, entende tudo isso acontecendo e as decisões que ela vai tomar. Como é que ela vai agir, se vai olhar um pouco mais para o ambiente, se vai olhar um pouco mais para si, né? Mas é muito dessa forma mais consciente, né? E integrada, como eu estava falando antes. E vocês trazem é, essa, essa forma de olhar para o corpo como fundamento do fazer
e, ao mesmo tempo, essa, as hierarquias de necessidade e a forma de autorregular, né? Então, isso desperta o que que é esse auto e o que que é esse alto rendimento, né? Do que eles estão falando? Como é que é isso? Como é que se constrói esse alto, né? É, Alto com U e alto com L. Como é que se chega nisso? É o pequenininho e grandão? Como é que é isso, né? acho que essa proposta de título, né, já é muito provocadora. Ela já provoca a gente a pensar. Porque se você for olhar para o alto, já é um juízo de valor, né? O alto com L. Já é dizer que o rendimento ele está acima. Então a gente precisa estar acima para estar num esporte como ganha-pão, por exemplo. Sendo um profissional do esporte, eu preciso render acima. Render, voltando à palavra, entregar o rendimento, então, sendo ação ou efeito de uma entrega minha. Então eu tenho que entregar acima do que é esperado. Para eu ter os resultados, e aí voltando a nossas necessidades, para ter necessidades, para satisfazer necessidades financeiras, necessidades sociais, necessidades fisiológicas até, porque se eu tenho o capital, se eu tenho dinheiro, eu vou poder existir nesse mundo, né? Eu vou poder comprar minhas comidas, vou poder investir no meu esporte para ainda mais aumentar o alto rendimento. Só que eu acho que a provocação mais legal desse título é que a gente compreende que para chegar nesse alto, esse rendimento com altura, digamos assim, é necessário que a gente compreenda os limites da pessoa. Aquilo que é o rendimento particular, o que ela pode entregar. As ações que a gente vai ter a partir da entrega dela, possíveis. E eu acho que o mais legal disso é que a gente vai sempre, né, dentro da Gestalt terapia, dentro do nosso olhar para o alto, com o rendimento, de compreender o lugar dela no mundo e que a partir desses limites é que a gente pode desenvolver também potencialidades, abrir o campo de possibilidades e a partir, né, desse olhar voltado ao resultado e desempenho é que a gente vai então selecionar quais as prioridades mais necessárias para cada momento. Então a gente fala ali, por exemplo, a Gabi estava citando esse exemplo aí no meio de uma competição. No meio da competição, a gente vai falar assim, se a gente pega e enrijece o olhar para o atleta, a gente vai falar, ele precisa estar ali no, pega umas Olimpíadas, ele precisa estar se preparando apenas para as Olimpíadas. Só que não é isso que envolve todo o rendimento dele. Não é só aquele mês específico que ele vai estar nas Olimpíadas. São 4 anos do ciclo. E esses 4 anos do ciclo surgem diversas necessidades que vão acontecendo que vão, em alguns momentos, estar à frente dos treinos, estar à frente do resultado, estar à frente de um tempo específico. Ele vai precisar dormir, ele vai precisar se alimentar, esse atleta vai precisar socializar. São tantas necessidades que vão surgindo que, no final das contas, a gente precisa falar de rendimento alto, do próprio rendimento, para a gente sequer se aproximar do alto rendimento com ele. E acho que tá curioso ficar falando assim aqui, né? Porque a gente lê o texto, é diferente, né? Tem o U e tem o L, então tá tranquilo. Mas falar aqui, eu sempre preciso ficar falando, ah, é alto com L, é alto com U. Mas enfim, É isso, não é porque é alto rendimento que eu não vou trabalhar questões pessoais, pelo contrário, né? Se a pessoa está ao bem com ela contrário. mesma, se ela se entende, se ela, né, percebe seus processos, o alto rendimento é a performance, é consequência, né? A coisa acontece. E a gente vai vendo, até eu pelo menos tenho muitas experiências de como que o atleta vai vendo que é verdade, vai vendo que, pô, é verdade, eu estou resolvendo isso aqui, eu estou bem nessas áreas e está saindo. E o tempo está saindo e a técnica está acontecendo, né? Porque a coisa vai se desenvolvendo, porque aquilo que você falou do holismo, do todo, né? Do organismo como um todo. Você trabalha um pedacinho, você trabalha tudo. Então, quanto mais a pessoa estiver inteira, mais o rendimento, a performance e o rendimento vão acontecer. Tocar Ele na falou, parte, a eu gente fui vai escrever. reconfigurar o todo, né? O Frei falou uma coisa que é, olha, na escrita é fácil, para falar, U, L, Ah, né? alto. Então,
E esse papel do psicólogo do esporte, de estar ali junto, de clarificar, de ser a pessoa que caminha com esse processo, fortalecendo presença, contato, é, e os eixos estruturantes, que são esses ajustes necessários, é fundamental para que ele alcance esse alto, né? Então, é, vocês foram caminhando, caminhando, caminhando e encontraram aí uma forma genuína de escrever, né? E hoje, lendo o capítulo de vocês, vocês devem ter despertado para a parte 2, 3, 4, né? E eu queria saber de vocês, além dessa teoria de parte 2, 3, 4 desenvolver, se teve, podem falar sinceramente, mas teve algum impacto na prática de vocês organizar isso teoricamente? Porque eu, por exemplo, escrevendo os meus capítulos, eu fui repensando a minha prática e fazendo esse movimento de vai e vem. Queria saber se para vocês aconteceu algo parecido, como é que foi? Nossa, foi assim, devastador, em um bom sentido. Não, me fez questionar muitas coisas, né? Acho que até justamente pelo pioneirismo do livro, né, de pensar as duas áreas correlatas, assim, emergindo juntas e não, isso aqui acontece no esporte, isso aí na Gestalt a visão é essa, né? Mais do que isso, trazendo elas, nascendo juntas dentro do texto, me fez olhar de formas muito diferentes para as coisas que acontecem na minha prática, assim, no meu dia a dia, sabe? E até enquanto vocês falavam, eu estava aqui pensando, caramba, a gente olhou de uma parte muito individual, né? Falando do ciclo de contato ali para o indivíduo, para a pessoa, mas também como é importante que uma comissão técnica, um treinador também tenha essa compreensão sobre o que é o alto com o rendimento ali daquele atleta, daquela equipe. Então, num jogo coletivo, num esporte coletivo, que tem 20 pessoas num time, olha o trabalho que esse treinador, que essa comissão tem para olhar o que está acontecendo com cada pessoa, né, individualmente e ao mesmo tempo coletivamente também, né, porque essas coisas também estão sempre imbricadas ali juntas. Então, me fez refletir muito sobre olhar também a comissão técnica como parte desse todo, e não só como aquele atleta que executa tudo. Né? Então, como é que eu consigo trazer, explicar tudo isso para um treinador, mas sem também invadir aquela pessoa, né? Eu fui fazendo muito esse diálogo com a minha prática, com as minhas atletinhas, que eu chamo, porque elas são crianças pequenininhas, mas são grandonas, assim, em força, em compreensão sobre si mesmas, sobre o ambiente delas, né? Fui tentando estimular muito disso, e foi muito rico como a percepção delas sobre si mesma também foi se desenvolvendo, sabe? Foi trazendo de um outro lugar, mais do que, essa técnica não tá saindo, esse movimento tá muito difícil. Tá bom, mas vamos parar para pensar o que está acontecendo em torno desse movimento? Mais do que ajustar aqui e ali correções técnicas, mas olhar de uma forma muito mais ampla. O que eu realmente quero para fazer isso? O que eu realmente preciso, né? Foi muito disparador isso para mim, foi muito rico. Legal. Agora que a Gabi foi contando exemplos, assim, a gente passa pelo ciclo do contato, e de novo, né, falando pro pessoal aí que não conhece, tem vários ciclos do contato, vários autores que determinam diferentes tipos de olhares para o ciclo do contato. A gente escolheu um específico, seguindo nossa querida Marta, né, que faz uma transposição aí pro nosso livro, né, pro esporte. E o que mais, assim, mexe comigo olhando para isso, de novo, eu reli hoje, e parece que eu olho e falo assim, não, mas isso aqui já não faz sentido, isso aqui tô atualizando, isso aqui, nossa, eu lembro que na época mudou muito a minha visão. Mas essa parte específica do ciclo do contato, em que a gente falou assim, tá, se a gente vai dar interrupções de contato entre as etapas, entre aspas, do ciclo do contato, a gente precisa pensar isso na prática. Eu acho que o mais legal foi que a Gabi trouxe, a gente focou nesse texto no atleta.
a gente não especificou comissão técnica, a gente não especificou trabalho em equipe, a gente não especificou todos os profissionais que estão envolvidos. Só que, de novo, reforçando essa fala, se a gente mobiliza uma parte, a gente reconfigura o todo. Então, se a gente toca um técnico de uma maneira específica, isso vai reconfigurar como ele se relaciona também com o atleta, com a própria Uhum. prática, né? Com o alto rendimento enquanto técnico. E, nossa, pensando ali, eu falei assim, nossa, a gente pensando sobre a interrupção entre a retração e a sensação. Eu falo assim, nossa, eu não tinha até esquecido dessa parte. Relendo hoje, um ano depois, eu Uhum. tava falando assim, nossa, preciso retomar essa parte de novo, preciso me reatualizar, olhar diferente de novo, ler de novo novamente, ler novamente essas questões, porque a todo momento a gente vai precisar se atualizar e em alguns momentos o foco do nosso olhar vai estar, pelo menos o meu olhar, ele acaba seguindo para uma teoria específica. Ah, vamos falar só de autorregulação orgânica e fica o meu foco, assim, meu olhar, meu trabalho ali focando nisso com os atletas. Às vezes ele vai para um lugar mais de teoria de campo, né, de situar o campo, o contexto, como afetando a pessoa. E agora, acho que principalmente essa parte do ciclo do contato me mexeu, devastou, que a Gabi trouxe novamente. E já vou começar essa sexta, né? Cedinho, reconfigurado para atualizar meus atendimentos. Sabe que ouvindo vocês agora, eu fiquei pensando, né? Inclusive uma aula que eu vou dar amanhã, o quanto vocês provocam diferentes manejos para algumas técnicas, né? E o quanto escrever isso deve ter habilitado uma nova confiança do profissional que está aí dentro, né? Então, é um capítulo muito provocativo, no sentido de como é que eu posso melhorar o meu manejo em tal situação? Como é que eu posso andar nesse ciclo de contato, fazendo com que ele não vá direto, mas siga as fases que é pedido no aqui e no agora, que é pedido no momento, né? Então, muito, muito interessante o capítulo de vocês. E é legal ouvir vocês falando isso, porque a gente fala isso na apresentação do livro, né? É, ele demorou a sair, alguns anos, né, para ficar redondinho, para ficar pronto. E um dos motivos, acho que foi esse. Todos os autores, incluindo nós, tivemos esse desafio, né? Porque assim, é pegar algo que nunca foi escrito e escrever. E aí você fala, não, mas é isso, mas não é. E aí reler depois de um ano já tem coisa que ali talvez não faça mais tanto sentido, que você já faria diferente. Porque a gente está construindo algo que é novo. Isso é muito legal, né? E é um desafio, a gente está aí ousando colocar isso, né, a público e pedir até para as pessoas que lerem compartilharem e criticarem no melhor sentido, né, e contribuírem com essa construção para que isso vá se aprimorando aí, construindo realmente uma base teórica sólida para a gente trabalhar daqui para frente. Eu acho que o mais do que isso, né? Provoca a gente. É isso, a gente tá lendo Uhum. ali, eu tava, eu falei, ó, eu lia e eu vi assim, nossa, eu lembro que eu que escrevi isso. E eu estou me sentindo provocado pela forma como eu escrevi, porque eu não estou enxergando dessa maneira agora. Legal. Então, acho que é o mais legal, né, de a gente poder escrever e ser pioneiro nisso, é justamente esse processo de construção. E acho que esse sentimento de provocação, em que a gente expande, a gente vai, a gente olha a modernidade, a gente fala, tá, mas tem que falar de agora. A gente não pode só falar de modernidade, só do campo inteiro, mas a gente Uhum. também não pode esquecer dele. Essa provocação, essa expansão e essa retração, e daí a gente provoca e sai, e daí brinca e pergunta. Eu acho que essa forma de a gente escrever e colocar a teoria é o que possibilita essa construção, porque a gente não está dando nada pronto. Ali, por mais que a gente tenha falado de algumas técnicas, que nem a Marta citou, não é pronto. Não é assim, ó, temos um protocolo a ser seguido. Se você chega numa interrupção nessa fase do contato, é isso que você tem que fazer. Aham. Não, a gente dá direções possíveis, ao mesmo tempo que a gente sabe também das nossas limitações, justamente porque a gente está começando a escrever sobre. Mesmo que a gente já trabalhe há um bom tempo, né? Já tem a nossa experiência, a gente está ali se provocando na nossa própria atuação.
Até porque exige da gente, enquanto profissionais, estar no esporte, a presença. E a presença é sempre atualizada, é sempre em movimento, é sempre novas figuras aparecendo, e quando aparece uma nova figura, eu tenho que dar conta em algum grau, mas se eu não dou conta, eu tenho que me atualizar para dar conta. Então, acho que esse processo de provocação ele é essencial para a gente crescer e construir, de novo, uma base sólida, só que sólida não no sentido de dar uma fórmula pronta para o pessoal. Ó, se Sim. você é gestalt terapeuta, você vai seguir esses passos aqui desse livro. Uhum. Não, porque a gente vai estar construindo e as críticas vão fazer parte dessa construção. E aí pode ser crítica negativa também, porque afinal a gente tem limites, Desde que né? com Então, respeito, né? e às vezes, se não tiver respeito, a gente vai ter que assimilar, né? Faz parte. E assim, é muito interessante porque você tocou num ponto agora e vocês vêm falando disso. O que sustenta o rendimento? O que sustenta a alta performance ou a auto performance? É a presença. E qual é a entrega de vocês? É a presença, né? Além de uma escuta. Então, muito, muito rico. Parabéns. E vamos lá, né? Lançar no mercado agora para ver o que que vem de volta, não é isso? É. Eu queria já agradecer a vocês no privado, né? Queria publicamente aqui de novo agradecer a paciência e a confiança de vocês em participar desse projeto, né? Porque, como eu falei, acho que é uma ousadia, é algo que a gente está arriscando aí, que eu acho que o livro ficou muito legal, muito bonito, e o capítulo de vocês contribui muito para isso. Não sei se vocês têm essa noção do quanto vocês estão ajudando a construir história, né? Então, obrigada mais uma vez. E espero que estejam presentes nos próximos. E bem-vindos para o segundo, né? É. A Adri já agradece e eu engrosso esse agradecimento porque realmente é difícil iniciar duas áreas tão importantes, uma área e uma abordagem tão importante, mas fazer com que elas façam as suas transposições, né? E assim está feito. Obrigada, Fri, obrigada, Gabi, por nos honrar com o capítulo de vocês. Quando a gente está escrevendo, acho que a gente fala de uma necessidade que ela é dessa hipermodernidade também, né? É produzir. Nós da Gestalt precisamos produzir cientificamente para Sim, construir uma base sólida para que outras pessoas que não conhecem a Gestalt e não trabalham, ou conhecem a Gestalt e não trabalham com esporte, tenham um, um solo para pisar. Mesmo que ele ainda não esteja totalmente construído, eu acho que o nosso passo aqui é começar, porque se a gente não começar, alguém vai começar. Ou, né, ninguém vai começar e a gente vai estar sem esse suporte. sim. Então, eu não só com o livro, eu acho que queria agradecer a Adri, a Marta, e até a Gabi, porque fez parte desde o começo, que o grupo de estudos também foi isso, né? Foi esse suporte, esse primeiro passo, esse pertencimento de, opa, vamos falar de Gestalt no esporte? Vamos falar de esporte na Gestalt? Vamos trocar, vamos interagir. E realmente, quando vocês tocam nesse ponto, né, de que a gente está iniciando, que a gente está fazendo história, nossa, até meu olho enche de lágrimas, porque é estremecedor, a gente está aqui É. se jogando, se entregando, no final das contas, e em algum grau esperando algum retorno sobre isso. Uhum. Sim, acho que isso que o Frei traz sobre o grupo de estudos, assim, foi um pontapé muito potente, assim. Até para mim, pessoal, foi o que me motivou a ir ainda mais atrás, né, da Gestalt. Sempre gostei, me identifiquei, mas nunca tinha dado essa relevância, talvez, ali para a minha formação, né. Aí, quando eu entrei no grupo, falei, não, a Gestalt tem esse poder, né, de mexer e das pessoas se identificarem e falar, não, eu quero ficar aqui, né, quem realmente ali se identifica com a coisa, se reconhece naqueles espaços, ela é muito potente, provoca muitas coisas, e eu passei muito por esse processo, também tive uma formação muito provocativa nesse sentido, e toda vez que eu tentava ali, né, eu era a única do esporte ali na minha turma, então tentava trazer um pouco da minha experiência e relacionar, sabe, e olhar para o grupo de estudos e falar, tem gente aqui que também está fazendo
esse movimento como eu, sabe? Cada um na sua realidade, cada um nos seus diferentes estados do país também, mas é bom a gente poder se encontrar e se fortalecer, né? Acho que isso é o que fica mais forte para mim, assim, dessa comunidade que a gente criou aqui de Gestalt Esporte, Esporte Gestalt, né? A gente pode brincar aí, como o Frei falou, mas isso acho que é o que eu mais agradeço a vocês por terem proporcionado esse espaço, esse momento e também pelo convite a continuar contribuindo com vocês e com essas duas áreas, assim, que são completamente encantadoras e muito relevantes, né, para o nosso desenvolvimento do esporte no Brasil. E então é só realmente agradecer por tanta força e potência que vocês estão colocando nisso tudo. É isso, acabou. Tá gostoso, mas acabou, né, Marta? Agora comprei um Fechando. livro para poder ver o que está escrito lá. E é isso, agradecemos vocês também por estarem aqui ouvindo. Convidamos para os próximos episódios. Até lá. Até mais. Mobilize. Psicologia e qualidade de vida.